Olá, estamos aqui novamente com muito carinho pelo Sri Upanishad, que é o conhecimento que nos aproxima do absoluto. Hoje vamos ao mantra 14 e gostaria de fazer minha introdução aqui referente ao mantra 14, que é o conhecimento perfeito acerca da Suprema Personalidade de Deus e o seu nome transcendental. Deus, ele tem inúmeras formas, inúmeros nomes, ele tem toda a potência, toda a ciência, toda a presença, ele controla, observa, ele testemunha, ele é o único desfrutador de tudo, porque tudo pertence a ele, nada pertence a nós. Então, com essa consciência, nós podemos nos aproximar de Deus mais e melhor a cada dia, buscando a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Mantra 14, Sri Upanishad, conhecimento que nos aproxima de Deus, do absoluto, a pessoa absoluta. Deus é uma pessoa e é a pessoa absoluta. Então, no mantra 14, nós vamos aqui fazer as nossas reverências, iniciando com o meu sânscrito, que por sinal não é dos melhores, mas eu devo invocar através do sânscrito esse mantra e depois fazer a tradução em português. Sambhutin cha vinasham cha, sambhutin cha vinasham cha, yastad vedobayam saha, yastad vedobayam saha, vinashena mirtium titiva, sambhutyam mirtam asnute, Sambhutyam mirtam asnute. Mais ou menos, parecido como os grandes mestres eruditos em sânscrito fazem. Parecido, mas não chega nem perto. Peço perdão aqui, vamos iniciar. Tradução. É dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta da vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Mais uma vez, é dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus, é nosso dever, e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta da vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Então, é dever. Nós temos deveres materiais, mas nós não temos o dever, não buscamos esse dever espiritual de buscar o conhecimento acerca de Deus. Nós não fazemos isso. E quando fazemos é muito periférico e não tem um conhecimento, um aprofundamento maior. Por quê? Porque nós precisamos entender quem é Deus, sua criação material, que é temporária, e que dentro dessa criação temporária existe todas as entidades vivas, existem as qualificações dos semideuses, homens, e dos animais que Deus criou temporariamente, porque tudo se acaba. Como nós, os animais também morrem nesse mundo material. Nascem, crescem, se desenvolvem, adoecem e morrem. Mas qual é a diferença entre os animais e eu que estou falando aqui? A consciência. Os animais, eles não têm consciência. Eles têm instinto. Eles sabem que precisam aprender através de vários processos.
Aqui em casa tem um gato, e eu aprendo muito com esse gato. E eu acredito que esse gato aprende muito comigo, porque esse gato, ele não tem consciência, mas a partir do momento do processo de aprendizado, não faça isso, não pode, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E muitas vezes, pegando uma chinela e mostrando, e ele sabe que ali está a punição. Então, ele vai adquirindo esse comportamento aprendido de diversas formas e maneiras. E assim somos nós, que também estamos aprendendo, mesmo tendo a possibilidade de desenvolver a consciência em relação a Deus, mas nós não fazemos. Então, temos também que a chinelinha que eu mostro para o gato é os sofrimentos que a vida, a natureza material, traz para mim, para que eu possa aprender diariamente e entender que eu não sou este corpo, eu sou uma consciência. E essa consciência está dentro desse corpo, e esse corpo vai terminar, mas minha consciência não, como também minha alma não. Por quê? Porque a alma é eterna. E quando essa alma é eterna, e ela entende que ela é eterna, ela poderá viver no reino de Deus e desfrutar dessa vida eterna sem ter que acoplar-se num corpo temporário que vai ter início, meio e fim. Bom, isso é uma pequena introdução que eu, humildemente, estou fazendo aqui. Agora vamos ouvir o grande mestre Srila Prabhupada. Significado: com seu aparente avanço de conhecimento, a civilização humana criou muitas coisas materiais, incluindo espaçonaves e a energia atômica. Entretanto, não conseguiu criar uma situação em que as pessoas deixem de morrer, envelhecer, voltar a nascer e adoecer. Isso é, assim, é uma realidade, é um banho de realidade tão grande, pelo menos para mim é. Entretanto, não conseguiu criar uma situação em que as pessoas deixem de morrer, voltar a nascer, envelhecer ou adoecer. Por quê? Porque isso faz parte da natureza material. Sempre que um homem inteligente apresenta ao suposto cientista uma pergunta a respeito dessas misérias, que é morrer, voltar a nascer, envelhecer e adoecer, chamada aqui por Srila Prabhupada de misérias materiais, o cientista responde com muita argúcia que a ciência material está progredindo e que algum dia será possível ao homem tornar-se imortal, jovem e saudável. Gente, isso é inacreditável ignorância futebol clube, porque isso não vai acontecer, sabe? Porque não está nos planos de Deus que a gente seja eternamente jovem, imortal e viva aqui nesse mundo material eternamente. Essas respostas provam sua crassa ignorância a respeito da natureza material. Na natureza, todos estão sob as estritas leis da matéria e devem passar por 6 fases de existência. Vamos lá, as 6 fases de existência: nascimento, crescimento, manutenção, criação de subprodutos, deteriorização e, enfim, a morte. Ninguém que esteja em contato com a natureza material pode estar imune a essas leis, essas 6 leis da transformação. Portanto, ninguém, semideus, homem, animal, planta, pode sobreviver para sempre no mundo material. Isso é arrogância da ciência material. Achar que vai achar uma fórmula. Essas pessoas que colocam seus corpos em botox, em harmonização artificial, elas vão viver para sempre? Não. Porque elas não são o corpo. Elas são a alma. A duração da vida, segundo as espécies, o Senhor Brahma, o principal ser vivo deste universo material, vive milhões e milhões de anos, enquanto um germe diminuto vive apenas algumas horas. Veja só a comparação. Neste mundo material, contudo, ninguém pode sobreviver eternamente. Os seres nascem, são criados sob certas condições, permanecem por algum tempo e, se continuarem a viver, crescem, procriam, degeneram aos poucos e, por fim, desaparecem. É uma lei da natureza material criada pelo Senhor Supremo. De acordo com essas leis, até os milhões de Brahmais que existem nos diferentes universos estão sujeitos a morrer hoje e amanhã. Portanto, o universo material inteiro é chamado de Martya Loka, o lugar onde existe a morte. Então, aqui é Martya Loka, não é paraíso material, é Martya Loka,
um lugar onde existe amor. Os cientistas e políticos materialistas tentam fazer daqui um lugar imortal, porque não têm informações sobre a natureza espiritual imortal. Isso se deve ao fato dos cientistas não conhecerem a literatura védica, que contém conhecimento pleno, confirmado pela experiência transcendental madura. Infelizmente, o homem moderno não se interessa em receber o conhecimento contido nas suas escrituras sagradas védicas, chamadas de Vedas, Vedanta, Puranas e outros seguintes. Então, minha gente, a gente está aqui nessa ignorância. E aqui está tendo a oportunidade de ouvir uma parcela de conhecimento. Porque conhecimento sobre Deus é eterno. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que conhecer. Todos os planetas materiais, superiores, inferiores, intermediários, vamos aqui a uma explicação mais precisa, incluindo o Sol, a Lua e o planeta Vênus, estão espalhados pelo universo. Esses planetas existem apenas durante a vida de Brahma. Então, para cada universo existe o Criador Brahma, Criador daquele universo que foi criado por Deus. Para criar, aí vem outro departamento de manutenção, porque tudo é mantido por Deus, e aniquilação, quando chega a hora de aniquilar, seja através de o que seja. As coisas são aniquiladas. A gente é aniquilado pela morte. Existe a aniquilação através dos furacões, tufões, das tempestades. Existem as misérias, as kleshas que acontecem nas nossas vidas para que a gente encontre o final da nossa temporariedade aqui nesse planeta. Então, aqui há uma explicação precisa sobre todo esse processo da criação. E Srila Prabhupada nos ensina aqui, né? Todos os seres nos planetas materiais, desde Brahma até a formiga, desde o Criador, que foi criado por Deus, até a formiga, tentam assenhorar-se da natureza material, e isso caracteriza a doença material, chamada de doença. Enquanto persistir a doença material, a entidade viva terá de se submeter ao processo de mudança corpórea. Então, se você quer ficar vindo aqui e voltando, tudo bem, Krishna vai, Deus, o Criador, vai deixar. Mas você vai ter que ficar mudando de corpo, corpo em corpo, corpo em corpo, passando por tudo de novo, mastigando, foi mastigado pelo esquecimento que é a misericórdia de Deus. Qualquer forma que aceite, homem, semideus, animal, terá de sujeitar uma condição e manifesta durante as duas devastações, a devastação durante a noite de Brahma e a devastação ao final da vida de Brahma. Então, existe dentro desse processo de explicação sobre a criação, a manutenção e a aniquilação dentro da filosofia védica chamada de Brahma, que é a criação. Brahman, o setor da criação, e Brahma, o criador de cada universo. E aqui, Srila Prabhupada diz que a gente pode colocar fim a esse processo de nascer, renascer, morrer, renascer, se a gente buscar esse conhecimento acerca de Deus. Esse conhecimento acerca de Krishna, né? Suas divinas expansões plenárias. Ninguém pode dominar Deus. Krishna, a alma condicionada, tenta dominar a natureza material e, ao invés disso, submete-se às leis da natureza material. Então, você quer dominar, você vai submeter à lei da causa e efeito material e aos seus sofrimentos subsequentes, que são impostos por essas leis através dos repetidos nascimentos e mortes. Então, quantas vidas eu tive para trás? Quantas consciências minha consciência habitou em corpos passados? Só Deus sabe. O Senhor vem aqui para estabelecer os princípios da religião, e o princípio básico consiste em desenvolver uma atitude de serviço a Deus. Esta é a última instrução do Senhor, apresentada na Bhagavad Gita, no capítulo 18, verso 66. Abandona todos os processos e rende-te apenas a mim. Abandona-te todos os processos, tudo, e renda-se a mim. E me conheça. E busque conhecimento, porque o resto é ilusão. Sim, é ilusão. Você pode até achar que é radical, mas não é. As pessoas são instadas a abrirem hospitais, mas não se educam para que, através do serviço devocional, ingressem no mundo espiritual. São instruídas a se interessar apenas por atividades assistenciais temporárias, as quais nunca propiciarão verdadeira paz. Por quê? Porque acaba. Você vai lá,
ajuda aquela pessoa que está com fome, dá cesta básica, blá, 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 ela comeu, acabou, você vai ter que fazer de novo. Mas se você chegar para ela e dizer, olha, sai dessa miséria, você está passando por isso, porque existe a lei do karma, e você ensinar aquela pessoa de acordo com a consciência daquela pessoa, e vai ouvir, de acordo com o grau de entendimento dessa pessoa, você vai ajudá-la muito mais do que dar uma cesta básica. Isso é o que o nosso mestre Srila Prabhupada nos diz. Fundam-se uma grande variedade de instituições públicas e semi-governamentais para tentarem lidar com o devastador poder da natureza, mas não sabem como apaziguar a intransponível natureza. Muitos homens se apresentam como grandes estudiosos, mas deixam passar despercebida a mensagem contida nos livros sagrados como a Bhagavad Gita, que traz o entendimento que só podemos entender Deus quando a gente desenvolver a consciência de Deus. E desenvolvendo essa consciência, nós vamos estar livres deste condicionamento material. É preciso ter perfeito conhecimento acerca de Deus, da personalidade, e conhecer as manifestações materiais. Se não for por essa forma, ninguém poderá se salvar no transcurso dessa natureza, que há devastação a cada momento. Tampouco pode alguém salvar-se dessas devastações abrindo os hospitais. Só se pode se salvar quem conhece por completo a vida eterna, bem-aventurança e percepção da alma. Todo o esquema da filosofia védica serve para educar as pessoas nesta arte de alcançar a vida eterna. Todo o esquema védico serve para educar as pessoas nesta arte de alcançar a vida eterna. As pessoas frequentemente se deixam iludir-se por atrativos temporários, não é verdade, gente? Baseados no gozo dos sentidos materiais, mas o serviço prestado aos objetos dos sentidos é ilusório e degradante. O serviço prestado às coisas materiais é ilusório e degradante. Aqui, Srila Prabhupada, ele é inciso nisso, ele é incisivo, não inciso, incisivo neste contexto. As pessoas que se deixam iludir por atrativos temporários, baseado no gozo dos sentidos, mas o serviço prestado aos objetos dos sentidos é ilusório e degradante. Portanto, devemos dar a nós mesmos e a nossos semelhantes a salvação correta, que é levar a consciência de Deus para as almas que estão iludidas neste mundo material. Ah, mas uma pessoa pobre de periferia, entende? Se você falar com ela na linguagem dela, ela vai entender. Com certeza, eu já tive essa experiência de falar com pessoas que estão em graus inferiores de inteligência e consciência, e elas entenderam o que é consciência de Deus. Eu tive essa breve experiência e entrego essa experiência a Deus, porque Deus é que me permite ter essa experiência. Portanto, devemos dar a nós mesmos e aos nossos semelhantes a salvação correta. Não se trata de gostar ou não, ou desgostar dessa verdade. Ela existe, porque foi criada por quem criou tudo, Deus. E se quisermos nos salvar de repetidos nascimentos e mortes, devemos adotar o serviço devocional ao Senhor. Não pode haver concessão alguma, pois é uma questão de necessidade. Aqui e agora. E nós temos o livre-arbítrio de decidir o que quer ou o que não quer. Eu quero. Espero que vocês que estão me assistindo também queiram, porque essa é a consciência que devemos desenvolver nessa vida, aqui e agora e já. X-Upanishad, conhecimento que leva ao conhecimento de Deus, dos seus santos nomes, das suas potências, de suas criações, de como devemos nos elevar, aqui e agora e já, repetindo, essa consciência, para sair desse condicionamento que é nascer, morrer, renascer e passar por tudo que a gente já passou em consciências passadas e nessa consciência presente. Eu perdi muito tempo nessa vida, mas esse tempo foi um aprendizado para chegar a esse momento de buscar essa consciência devagarzinho, estudando, ouvindo, cantando, me associando. Por quê? Porque não existe outra maneira, não existe outra maneira, a não ser, primeiramente, cantar os santos nomes de Deus para purificar a mente e o coração, e segundo, ouvir sobre Deus e expandir a consciência. Essa é a verdadeira inteligência, é a Buddha Yoga, a inteligência da percepção verdadeira, inteligência acerca de Deus, do absoluto.
Eu sou Ana Cláudia Chandra, agradecendo mais um dia neste lindo mantra do Shiso Upanishad para a nossa consciência. Gratidão.